Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos. Eu sou a Nick. E esse é o Na Volta a gente pega. E a gente está voltando depois de um breve intervalo de uma mini férias de verão para concluir para vocês os nossos vídeos sobre a nossa temporada no Japão. E hoje a gente vai falar sobre uma cidade linda que a gente conheceu no norte do Japão, lá na região de Hokkaido, que se chama Hakodate. Hakodate é uma cidade que ela não é um destino tão tradicional de turismo como Sapporo, por exemplo, que é um destino de neve, ou Furano, que tem os campos de lavanda, mas é uma cidade que a gente visitou, se encantou e a gente acha que vai surpreender vocês. Então, se vocês estão planejando um roteiro para o norte do Japão, não deixem de incluir Hakodate na viagem de vocês, que vocês não irão se arrepender. A gente foi no verão, em agosto de 2025, e apesar de o Japão ser muito quente, as temperaturas lá estavam bem mais agradáveis do que em relação a Tóquio, por exemplo, ou Kyoto. Então, mesmo no verão, o norte é gostoso para você caminhar, conhecer os pontos turísticos e se divertir. Nós partimos de Tóquio e a gente optou ir para Hakodate de avião, viajamos pela ANA. A gente tinha outras possibilidades, a gente voltou de lá de Shinkansen, poderíamos ter ido de ônibus também, mas para a ida nós optamos o avião e foi uma viagem bem tranquila pela ANA, durou cerca de 1h30 e transcorreu tudo muito bem, né, amor? Viajar com a ANA foi incrível na parte de bordo. Eles fizeram com os Pokémons, então era bem legal, bem ilustrativo, muito diferente, lúdico. E incrível, enfim, só tem elogios aí, né? E a gente optou aí para Hakodate por alguns motivos, já saindo dos grandes centros aí do Japão, né? Porque o Japão está incentivando os turistas estrangeiros a conhecer, a visitar novas localidades ou localidades aí mais ao extremo norte, extremo sul, regiões turísticas também, mas que são frequentemente deixadas, menos lembradas pelos turistas. Então eles estão incentivando e oferecendo, né, as companhias, junto com as companhias, os voos, os trajetos gratuitos, né, os voos domésticos gratuitos, para poder incentivar justamente a chegada desses turistas até essas localidades, né? E é uma maneira de desafogar também as multidões assim que se concentram em Kyoto, em Tóquio, Osaka, né? Isso, Hiroshima, né? Enfim. E a gente chegou por volta das 8h30 da noite no aeroporto. Nós pegamos um ônibusinho que fica no aeroporto mesmo, já sai dali do aeroporto. Ele custa mais ou menos entre 500 e 700 ienes. Muito simples de pegar, ele deixa você na frente do seu hotel. Alguns hotéis estão nessa lista e o nosso estava, porque a gente já ia descer aí na estação de Hakodate. Nessa estação param os ônibus, os trens, tem alguns bondinhos e ele fica próximo de tudo, né? O Hakodate é uma região de porto, um dos portos, foi um dos portos mais importantes do Japão, junto de Yokohama e Kobe. Então é um ponto turístico de relevância estratégica para o Japão durante toda a sua existência, né? A população é mais ou menos de 300 mil habitantes, não é muito grande. Cidade média, uma cidade média para pequena. E o seu comércio noturno ele não fica até muito tarde. Então a gente já chegou no aeroporto. De cidadezinha pequena. A gente chegou, foi pro nosso hotel, né? Fizemos o nosso check-in e depois a gente desceu no Family Mart, que fica logo abaixo do nosso hotel. Então a gente pegou algumas coisinhas ali para comer e tinha algumas mesas ali fora para a gente já poder comer ali fora, sentar, enfim, vários outros turistas estavam ali também. A gente ficou por ali, né, bebeu uma cerveja, bebendo uma coca, comendo um sanduíche, um sorvete, enfim. E a gente ficou por ali, comeu o nosso petisquinho da noite. A gente comeu no aeroporto, né, fez um lanche lá no aeroporto com um betozinho e tal, tava delicioso, mas a gente chegou com um pouquinho de fome lá e comeu, né, no Family Mart. Então foi muito bom, a gente já se preparou para o próximo dia, né, que foi o nosso primeiro dia realmente inteiro em Hakodate. E uma das coisas que a gente fez realmente foi decidir que a gente não ia acordar tão cedo, né, para fazer as coisas, ia descansar um pouquinho mais e ia aproveitar ali já no meio da manhã para frente para fazer algumas coisinhas, né? Até a noite, né? E até a noite. Então, no primeiro dia, a gente
desceu de novo no Family Mart, tomou aquele café para acordar, como a gente já ia fazer isso todos os dias da nossa viagem, sempre passando por uma Combine, ou pela Family Mart, ou pela Lawson. Né, sempre uma refeição era lá, né? Era lá. E o café era uma refeição importante para a gente tomar e acordar, né, para seguir em frente. E na sequência a gente foi para o Morning Market, né, e já fazendo mais um brunch, um café, um almoço, para aproveitar esse mercado que é tão rico, né, um mercado de peixe. Que não tem cheiro de peixe. Não tem cheiro nenhum de peixe, você chega lá e tem vários peixes de vários tipos, né, diferentes, e você não sente o cheiro no local, então é impressionante o cuidado que eles têm. E você pode pegar o seu peixe e ir para casa, fazer ele em casa, ou você pode ir ali no próprio Morning Market, na praça de alimentação, e almoçar ou tomar seu café da manhã, né, aí tradicional japonês, com várias iguarias, né, e a gente foi lá e comeu realmente sushi, enguia, caranguejo, enfim, várias coisas deliciosas que tinham por lá, né? Cada dia uma coisa diferente, mas nesse dia especial, que era o nosso primeiro, a gente queria aproveitar e degustar algumas das coisas. Tava louco por um sushi, né? Tava louco por um sushi. Sashimi. Eu queria muito comer enguia para ver como é que era, né? Isso era muito diferente das outras regiões. Lula também, porque lá é conhecido a terra realmente da lula, né? Como a terra da lula, e realmente é deliciosa, fresca, e vale muito a pena. E dali a gente saiu e foi para onde, amor? Então, a gente saiu dali super bem alimentados, com aquelas comidinhas deliciosas, e o nosso primeiro ponto turístico se chama Goriakaku. Então, é um dos principais pontos turísticos de Hakodate. O Goriakaku, ele foi um forte militar. Hoje, ele é um parque, né, e tem um mirante que você avista todo o parque, boa parte, assim, da cidade de Hakodate. Mas ele serviu como forte militar lá na Era Edo já. Então, ele protegia o Japão das invasões das potências ocidentais, né? Depois da Era Edo, já na era do Meiji, foi uma luta entre o shogunato e o Império Meiji. Então, ele também serviu nas batalhas ali da Era Meiji. E depois que ele Inclusive, né, amor, em 1869, que foi onde aconteceu a Batalha de Hakodate, foi um local estratégico, um cenário muito importante para essa conclusão, né? Para essa conclusão. E ele é em formato, é um projeto ocidental, ele é em formato de estrela, ele é literalmente um formato de estrela, assim. Exato. E ele é lindo demais em todas as estações. Quando a gente foi no verão, tava verde, mas era um verde, assim, de um tom que não tem, assim, nunca visto pelos nossos olhos, né? E daí a gente viu fotos lá da neve, então ele fica branquinho. No outono ele fica aquele tom de vermelho alaranjado. Então ele é realmente... As cerejeiras, né? Porque tem muita cerejeira no cerca parque. De 1.600 plantadas por lá. Então a gente subiu, né? Foi lá no mirante, viu toda a estrela, toda aquela beleza do parque, né? E também, assim, boa parte da cidade você consegue avistar lá do mirante, né? Então, uma boa parte, assim, da cidade você consegue enxergar. A gente ficou um tempo lá, a gente desceu, foi passear no parque. O parque é muito bonito. Lá no parque tem a Casa do Magistrado, né? Que também servia como nas batalhas lá, né? Como um local estratégico. E... o parque é bem extenso, né? Como o amor falou, na primavera tem a floração das cerejeiras. E assim, você tranquilamente pode ficar um meio período lá, um dia todo, fazer um piquenique, porque é muito bonito. Muito agradável, né? E muito agradável, assim. Então a gente ficou bastante tempo lá, aproveitou bem no parque. Depois a gente já estava com fominha e a gente foi para o nosso próximo destino, que era gastronômico, que era conhecer a Lucky Pierrot. O que é a Lucky Pierrot? É uma cadeia de fast foods que tem só lá em Hakodate, são 17 lojas, e foi considerado o hambúrguer com frango chinês mais gostoso do Japão. Não é comum no Japão ter comida ocidental, com exceções do McDonald's, Starbucks, né? É muito difícil ter uma cadeia de hamburgueria no Japão, assim. E somente em Hakodate, né? Somente em Hakodate. 17 unidades, né? Com um palhaço, que é Lucky Pierrot, francês, né? No caso, um Pierrot. Com um hambúrguer chinês, né? Com uma decoração
inusitada. Cada loja tem um tema, né, de decoração, assim. São 17 decorações diferentes e tem, assim, um aspecto muito lúdico, meio circense, assim, é muito colorido, né? Você já avista de longe uma loja da Lucky Pierrot porque ela é muito colorida e sempre tem uma fila. Uma fila gigante, assim, só que vai rapidinho. A fila é grande, mas ela vai muito rápido, né? Tem um processo muito organizado ali. Então flui muito bem. Flui rápido. E o tema da loja que a gente foi lá na frente do Goriacaco, do fast food, do Lucky Pierrot de lá, o tema era anjos. Então era assim, literalmente tem anjos voando nesse lugar. Era anjos assim por todos os lugares, assim, e muito bonitos, né? Então, assim, super valeu a experiência. Se você estiver por lá, vai conhecer o Lucky Pierrot, porque só lá, né? E o sanduíche é bem gostoso. Não, é muito gostoso, assim, até para quem não gosta muito do molho teriyaki, ele não é muito forte, ele é suave, então ele realmente é apetitoso. A batata frita também, que eles servem junto no combo, é maravilhosa, bem fresquinha. Atendimento é rápido. Tem também o frango chinês para você comer ele com molho teriyaki apimentado separadamente. Não foi o nosso caso, a gente não quis adicionar esse combo porque seria comida demais, né, pra gente. Mas valeu muito a pena. E dali a gente já alimentado, pegou mais uma aguinha, porque faz muito calor por lá, e a gente foi dar uma volta, né? A gente queria conhecer um pouquinho mais ali da região. Mas a gente realmente não conseguiu muito, fazia muito calor, né? E um pouco desse verde todo que a gente viu com essa força toda, era realmente da luz do sol, que realmente dá uma clorofilada nessas árvores, então foi realmente lindo de se ver. E aí a gente continuou andando, mais um pouco à frente, nós pegamos um bondinho e já fomos em direção ao nosso próximo ponto turístico, que foi o Monte Hakodate. No Monte Hakodate, nós chegamos de bondinho, então já estava anoitecendo. A gente queria ir à noite, né, para ver a vista noturna. A vista noturna é considerada a vista mais linda do Japão, né, de um monte. Então ela realmente foi excepcional. Mas ali na entrada, chegando nesse morrinho e subindo um pouquinho, né, porque se você vai de bondinho tem que subir esse morrinho, então já é uma caminhadinha, já cansa. Depois tem os lances de escada, tem que comprar o ticket, subir mais algumas escadas, e para depois pegar o bondinho. E pegar o bondinho que sobe até o Monte Hakodate é uma aventura, porque é muito cheio, né? Muito lotado, tem muitas pessoas. Em todos os horários é muito socado. E aí não consegue tirar foto, não consegue fazer vídeo, não é prazeroso fazer esse tipo de subida pelo bondinho. Mas de táxi, que é a nossa dica, você pode ir com um táxi. Ele fica esperando lá, você combina com ele o valor, enfim, ele fica esperando lá em cima até você voltar e você desce de táxi. Não dá para você chegar lá em cima, desistir e chamar um táxi, porque o táxi não sobe até o final lá do morro sem um passageiro, ele é bloqueado no meio do caminho. Então, você subindo de táxi, você já tem a garantia que vai descer com ele, vai descer confortavelmente, não vai precisar pegar a fila de volta, porque a fila é muito extensa e fica fora da área coberta. Você pega um frio danado, porque tem muito vento, né? Mesmo no verão. Então a outra dica é levar um corta-vento, né? Um corta-vento, mesmo que fininho, já ajuda bastante, porque o vento é cortante. E vale muito a pena mesmo com essa ventania. Tinha muito táxi. A gente foi dar uma espiadinha lá no estacionamento e a gente viu muitos táxis lá esperando. Então a gente não recebeu essa dica antes, senão com certeza a gente teria feito a mesma coisa. Você pegou um táxi, né, e teria poupado muito tempo. Exato. Porque quando você chega lá no teleférico, além de você chegar, você ainda tem mais você fica uns 30 minutos assim dando passinhos na escada, lentos, porque tem muita gente, então demora muito para você realmente chegar no mirante, além de tudo, né? Entrar e sair. E aí você precisa arranjar aquele pequeno espaço na beira ali para poder tirar a sua foto, fazer o seu vídeo. Então é um pouquinho demorado, sim, mas é uma atração que... Idoso, criança, tudo ali, né? Tudo. Não tinha tempo ruim para ninguém, porque é lindo, assim, você chega lá e a vista é a vista mais linda que a gente já viu. Quando a gente sobe e a vista de tirar o fôlego. Toda aquela grandeza, tem ali a percepção que está sendo formado um diamante no mar, porque a iluminação, o formato da terra,
daquela baía que a gente vê, Forma um é lindo, diamante. forma um diamante. É romântico. Então é muito romântico, é uma visita que vale muito a pena de dia e de noite, mas a gente quis realmente principalmente de visitar à noite, né? E você tem um fotógrafo profissional ali para poder tirar suas fotos, comprar suas fotos e tirar momentos incríveis ali daquela área, né? Daquela, enfim, atração. Tem uma estrutura boa, tem restaurante, tem lojinha de souvenir. Exatamente, tem os restaurantes ali em cima, lojinhas de souvenir, sorvete, que é muito bom para essa época do ano. E um pouco mais abaixo, antes de subir com o bondinho, tem uma estação de rádio que você pode ficar assistindo Ao os vivo. locutores ali ao vivo, porque é tudo de vidro, então você fica aí participando da rádio, né, de Hakodate. Então é incrível, é realmente uma atração que vale muito a pena. Se a gente pudesse, voltaria lá outras vezes, porque De realmente vale a pena, mas E é lindo de táxi demais. dessa vez. A gente desceu de bondinho novamente, né? E a Porque gente dá já essa tinha o nosso dica. ticket comprado Sim. E a e gente não conseguimos pegar o nosso táxi. Né? Mas a gente dá essa dica porque a gente procurou muitas dicas sobre Hakodate pra gente já meio que se preparar pra viagem e a gente não encontrou. Então a gente achou importante fazer um vídeo que a gente sabe que vai ficar mais longo, mas que vai ajudar bastante pra quem for. Exato. Então nós descemos, chegamos lá na parte de baixo para voltar para o nosso hotel e por coincidência tinha um ônibusinho lá esperando para levar os turistas, né, ou levar os locais também de volta para suas casas. Então a gente pegou esse ônibusinho e fomos de volta para o nosso hotel, porque o ponto final era o nosso hotel, que era na estação de Hakodate. O nosso hotel estava muito bem localizado, né? Então a gente vai deixar a dica dele também, porque valeu muito a pena, né? Isso, o Ekimai, né? Hakodate Ekimai. Então ele vale muito a pena, ele é muito gostoso, realmente. Tem um onsen dentro do hotel também, a maioria dos hotéis tem, né? Lá de Hakodate, mas pela localização ali... É incrível, né? Prático. Dali você ia para todos os lugares aí de Hakodate com muita facilidade. E ele não era pequeno também, né? Para os padrões do Japão, ele era até grande, né? Exato. Limpinho. Bem confortável. Então a gente chegou, demos mais uma paradinha ali no Family Mart para comer alguma coisa, pegar alguma coisa para comer ali fora de novo com os outros turistas que estavam ali, ou a gente podia pegar e subir e comer, né, no nosso quarto se a gente quisesse, mas como a gente já estava ali, era prático, verão, enfim, a gente aproveitou a vista perto do mar, tirou fotos incríveis, né? Então a gente foi ali de manhã cedo antes de sair, a gente também tirou foto naquele jardim que tem um jardim de boas-vindas que tem ali nessa estação, então os turistas conseguem tirar uma foto com flores muito bonitas, coloridas, e a gente fez isso no dia seguinte também, no outro dia também, porque todo dia tinha um motivo para tirar fotos ali naquele jardim de boas-vindas. Todo dia era dia. Todo dia era dia. E também tiramos fotos no pôr do sol nesse dia específico, né? Porque nesse dia específico não, foi no dia seguinte, né? Que a gente adora pôr do sol, né? Enfim, e a gente foi pro Family Mart, pegou as nossas coisinhas, comeu, subiu pro hotel, descansou e ficamos prontos aí pro próximo dia. Daí acabou o nosso dia, né? Nosso primeiro dia de turismo. Exatamente, acabou o nosso primeiro dia de turismo. No segundo dia, o que a gente fez? A gente foi lá bater ponto, né? Fazer a nossa contribuição lá no mercado matinal, que é onde a gente começava o nosso dia com o nosso pequeno café da manhã, almoço, né? Com o nosso brunch japonês. Sempre um misto, né? De novo, Family Mart, no cafezinho, ou no nosso hotel que já tinha cápsulas de café, a gente também podia tomar lá. E daí a gente já seguir em frente pro nosso Morning Market. Morning Market. Todos já experimentavam um prato diferente. Não teve nenhum prato ruim, era um mais gostoso que o outro, né, amor? E a gente sempre caprichava nessa refeição, porque como a gente daí depois ia fazer os passeios, daí a gente não sabia onde que a gente ia comer ainda e que horas que a gente ia comer. A gente gosta de ver várias coisas, então a gente saía sempre bem alimentados do Morning Market. E nesse dia, especialmente, a gente comeu bem para poder caminhar bastante. Muito. A gente foi visitar um lugar que eu já estava ansiosa, querendo muito visitar, que era o bairro de Motomoshi, lá. Que é um bairro lindo, bem romântico, né? E que tem a rua mais bonita, é uma rua inclinada, que é a rua... Hachimanzaka. Essa do bairro Motomoshi, né? É a rua mais famosa do bairro Motomoshi, e ela também ela é muito requisitada assim, para comerciais de TV, tem muito filme publicitário, cinema que filma ali nessa rua, porque ela é linda
E quando você tá ali no topo da rua ali, você enxerga o mar, assim, o mar é teu presente ali no final. Então tinha muito turista ali, muito turista sentados literalmente ali na rua, esperando para tirar foto, pegar o melhor momento, e câmeras profissionais, turista, né, que nem a gente, ir lá para fotografar. Então o nosso passeio no Motomoshi, Motomoshi é um bairro, né, começou ali na rua, daí tirei minha foto tão sonhada, né, tão esperada, né? Algumas. E daí depois a gente seguiu conhecendo o bairro a pé, porque é tudo bem perto, é tipo 10 minutinhos você tá na igreja, daí na frente da igreja anglicana, por exemplo, já tem a igreja ortodoxa, que elas são tão lindas que viraram atração turística, né? As duas igrejas são lindas demais. E daí você caminha mais um pouquinho pelas ruas, tem casas, né, residenciais, tem a antiga prefeitura de Tóquio fica ali também, e hoje é uma atração turística que a gente visitou, e que você conhece a parte interna, se quiser pode alugar um traje e se vestir como na época. Lá tem uma varanda que você enxerga todo o mar de Hakodate, então assim, é um passeio bem bonito, histórico, né, e você aprende bastante coisas sobre a cidade. Tem um espaço para poder ficar lá se passando por escrivão, né, no escritório deles. Então é incrível porque você visita lá, 500 ienes e tem bastante a entrada, né, então eu acho que é 15 reais, 20 reais, nem isso. Você entra e pode ter essa experiência muito bacana, né? Lógico que o aluguel aí é um preço adicional do traje, mas é muito, muito bacana essa experiência e vale muito a pena. Já pela vista, né? Pela vista já vale a pena. Ali na região onde tem as igrejinhas, né, amor? Elas foram construídas, tem uma igreja católica, uma igreja anglicana ortodoxa russa, e o consulado russo. Então, porque eu quis voltar nesse ponto, né? Porque era uma região portuária, e a região portuária recebia muita gente. Muito esse intercâmbio, né, muito com esse o Ocidente. Então foi construída uma igreja para esse cunho, e todas as placas lá que a gente vê tem em russo também, né, porque está muito próximo da Rússia, né? A ilha de Hokkaido fica perto ali das Ilhas Sakalinas, né? Que antigamente era chamada de Karafuto. Então é bem interessante poder presenciar aí toda essa cultura, né? E você vê esses traços na arquitetura, né? Esses traços ocidentais ali misturado com a tradicional japonesa, assim, né? A rua tem casas lindinhas, assim, bem tradicionais japonesas, charmosas. Muitas viraram café, então tem bastante cafés, assim, na rua. Então você vai seguindo, caminhando a rua e vai descobrindo, assim, esses cafezinhos, esses pontos turísticos. E a gente descobriu um pão de melão, que ele é vendido como o segundo melhor pão de melão do Japão. É o nome da loja, inclusive. É o nome da loja, com sorvete. E assim, é simplesmente delicioso. Simplesmente o primeiro melhor do Japão, só. Teco tinha acabado de tomar um sorvete que estava bem quente, daí a gente viu o pão de melão, e aquele cheirinho de pão quentinho, assim, é muito comum ter pão de melão no Japão, mas ele é especial. A gente não consegue... Especial tá no nosso coração. Tá no nosso coração, na nossa memória. Mas é uma memória afetiva, né? A gente tem uma memória gastronômica, assim, bem afetiva, né? Que a gente, quando lembra dos lugares, a gente lembra das comidinhas, e é como se a gente sentisse o sabor, o cheiro, assim. E o lugar. E o lugar, né? Então, mais uma dica aí pra você que vai pra Hakodate, não deixa de experimentar esse pão de melão com sorvete ali do Motomoshi, que ele é bom demais. Exato, mas leva dinheiro, né? Físico, tudo dinheirinho. Porque aí nessa região é tudo com dinheirinho físico, não tem cartão. Não tem cartão, nada, né? É isso aí. Mas vale a pena, você desfruta aí realmente de experiências incríveis, né, amor? E diferentes, né? Que você não vai ter outra oportunidade. Daí a gente continuou explorando o bairro a pé, já descendo, né? Porque ali a gente já tinha ficado algumas horas. E daí a gente foi para um outro nosso ponto de interesse, que era visitar o Museu dos Povos do Norte, né? Dos Ainus, que foi, assim, a tribo indígena, né? Do Japão, originária. Então, foi os primeiros habitantes do Japão e que se localizavam ali em Hokkaido, em Hakodate também, né? E a gente é um museu muito grande, ele é bonito, e a gente conseguiu, assim,
conhecer um pouquinho a gente já tinha interesse, já tinha pesquisado bastante, mas a gente conseguiu ver as vestimentas, os artefatos dele, acompanhar um pouquinho desse resgate, assim, cultural do povo Ainu, que é muito bonito, assim. E para você que tem interesse também, né, em estudar um pouquinho dessa cultura, conhecer um pouquinho mais, tem um anime muito legal, né, amor? Isso, um anime, uma série, né, que estão no Netflix e na Crunchyroll, que tem o nome de Golden Kamuy. Então, ele é uma série incrível. Claro que ela é romantizada, né? Mas com ela você consegue entender um pouquinho mais dessa história, um pouquinho mais de como são, né, e como eram as tradições do povo Ainu e como era o Japão daquela época, né? Você consegue, então, transitar ali, principalmente você consegue transitar pela região norte, porque é onde eles passam muito mais tempo, né, nessa história. E, enfim, situações de guerra, situações da Manchúria, da própria Sakalinas, né? Da disputa entre Rússia e Japão por terras, né? Por terras. Então é incrível a quantidade de história que você consegue aprender assistindo uma série de TV romantizada. Lógico que tem pequenos fatos ali que são da história, então né, você vai acompanhando, mas vai entendendo também um pouco mais das regiões aí do Japão, né? Propriamente da ilha de Hokkaido. Então vale a pena, vale muito a pena poder entender e conhecer um pouquinho mais. Na sequência, a gente seguiu o nosso trajeto aí com mais uns 700 metros aí, a gente caminhando, descendo em direção ao mar. Então a gente tirou algumas fotos aí com o urso, que tem um porquê desse urso, né? Ele é símbolo. Ele é um símbolo da região aí de Hokkaido. Então a gente tirou umas fotos ali com essa estátua. E depois seguimos em direção ao Kanemori Head Brickage. É um lugar muito bonito que foi transformado em comércio, né? Então tem muito artesanato, restaurantes, um espaço incrível, uma orla para a gente tirar foto, almoçar, jantar, né? Poder aí desfrutar de tudo que tem ao redor dos tijolinhos vermelhos. Desses tijolinhos vermelhos, isso mesmo. Então vale muito a pena essa experiência. A gente almoçou por ali, comeu alguma coisa por ali, um lanche, né? Ali nessa localidade tem 2 Luke Perroa, talvez pelo grande movimento que tem ali. Essa região ali eram antigos armazéns que ficavam estocados ali alguns produtos, né, que vinham do porto. E depois virou esse comércio local onde a gente pôde aproveitar, e é uma vista muito romântica, muito bonita. Muito linda. A gente comeu um lanchinho no Starbucks, que a gente é desses que tem que visitar o Starbucks em todo lugar do mundo. E foi uma experiência muito boa, foi muito bonito a gente participar, poder ver ali, né? E a gente terminou tinham navios, ali, né? Navios não, barcos, né? Que ficavam ali na região muito iluminados, então a gente tirou algumas fotos e viu essa iluminação ali no mar, já com o pôr do sol. Foi lindo. A gente terminou o nosso passeio por ali, né, amor? Tem uma ponte também muito bonita que atravessa, tira fotos ali. E aí a gente ia voltar de ônibus, né, pro nosso hotel, porque era relativamente perto. Mas no Red Bridge, para quem gosta assim de comprar presentinhos ou quer levar lembranças, assim, eu achei muito bonito. Tem umas louças, uns cristais que são bem diferentes. As roupas também, brinquinhos de cristais. Brinquinhos de cristais, umas roupas bem diferentes também. Então é um lugar que você consegue comprar umas coisas bonitas e diferentes para você ou para presentear também, né? Exatamente. Então nós íamos voltar de ônibus. E aí eu falei, bom, se tiver um táxi aqui, a gente vai de táxi. Super cansado, né? Super cansados de andar bastante, que a gente tinha andado muito naquele dia. Eis que o abençoado aparece. Parece um abençoado de táxi, e a gente volta. Decidiu voltar de táxi, foi super rápido, prático. A gente viu ali toda a iluminação, tinha outros restaurantes no trajeto onde a gente voltava pro hotel. Passamos de novo no Family Mart, comemos alguma coisinha e partimos pro nosso hotel. Caiu na cama e dormiu. Tomar o nosso banho e dormir, né? Porque a gente estava realmente muito cansado nesse segundo dia. Né? E aí no terceiro dia, como não podia deixar de ser, a gente foi aonde? Mercado matinal, né? Nosso café da manhã, almoço, né? Porque sempre começava ali com forrar a barriguinha para ter energia para
para os nossos passeios do dia, né? E hoje ia ser uma visita especial, né? Então, esse foi uma visita bem especial. A gente até pensou se compartilhava isso, mas a gente achou bem interessante, assim, relatar um pouco do costume local, né? E talvez uma experiência que é um pouco inusitada, assim, não é todo mundo que vai ter, né? Além de falar um pouquinho do porquê que a gente foi visitar Hakodate e por que a gente conheceu essa cidade, né? Isso. Então, Hakodate é a cidade natal do meu pai. Meu pai nasceu em Hakodate e depois de adulto ele veio para o Brasil e aqui ele conheceu a minha mãe, se casou e eu nasci aqui. Mas o meu pai, ele foi nascido e criado na cidade de Hakodate. E quando ele faleceu, ele estava no Japão, ele estava trabalhando, né, um período no Japão e ele faleceu lá. E o que aconteceu? Ele era budista, então eles têm uma tradição de serem cremados. Metade das cinzas do meu pai veio para o Brasil, né, ao encontro meu e da minha mãe, e metade das cinzas dele ficou com a família lá em Hakodate e foi depositada nesse cemitério que a gente foi visitar lá na cidade. E o que acontece? No Japão, a maioria dos cemitérios, eles estão assim anexados a um templo, né? Geralmente um templo budista. E era o caso desse cemitério. Então a gente chegou lá, a gente foi bem cedo e era a nossa primeira visita em um cemitério japonês. A gente não sabia como se localizar lá dentro para encontrar, né, a lápide, o local onde estavam as cinzas do meu pai. A gente ficou lá na frente esperando alguma movimentação e num determinado momento chegou um local que falava, um senhor japonês que falava inglês e que nos auxiliou, nos levou até a secretaria do templo. Salvou o dia, né? Porque lá eles não falavam inglês também na secretaria. Não com tanta facilidade, né? A gente encontrava as pessoas que falavam inglês. Inglês lá era mais difícil e eles nos auxiliou, assim, muito gentilmente. E nós encontramos daí o local onde estavam as cinzas do meu pai. E fomos até lá. E quando a gente chegou lá, o amor foi lá comprar florzinha, incenso e vela pra gente acender, né? Seguir todas as tradições. E quando a gente chegou lá, estava acontecendo uma cerimônia de sepultamento, de despedida, né? De despedida feita por um sacerdote com a família ali do morto. Então a gente pôde acompanhar esse ritual, assim. É um ritual curto, respeitoso, né? E o que nos chamou a atenção é que a família estava com flores, estava com a vela, com o incenso e também com a comida preferida da pessoa morta, né? Então eles depositam essa comida preferida da pessoa numa mesa que fica em frente ao columbário, que é onde é depositado as cinzas, né? Esse local se chama columbário. E depois um funcionário vem e retira, né, esse costume. E como a gente ficou ali algumas horas, depois que terminou o ritual ali de despedida dessa cerimônia de despedida dessa família, a gente via outras famílias, né, indo visitar os seus mortos, né. Como acontece aqui no Brasil, que geralmente é levado flores, lá as pessoas chegavam com o prato preferido da pessoa, né. Não sei se é aniversário de morte, no aniversário da própria pessoa, ou só quando realmente estava com muitas saudades. Uma data especial. Uma data especial, mas eles depositam na frente do columbário esse prato. E depois um funcionário vem e retira, né? Lá no Japão é um cemitério muito antigo, né? De centenas de anos, assim. Algumas famílias, elas têm lápides, como aqui no Brasil, que se chama hakas, né? Apesar de serem todos cremados, mas ficam na lápide da família, no haka da família. Mas a maioria fica nesse columbário que ele é coletivo, né? E como no caso do meu pai, ele estava as cinzas dele ali nesse columbário coletivo. E esse columbário é onde são feitas todas as orações, onde as velas são acesas, as flores são depositadas. E foi assim uma experiência afetiva e emocionante, né? Os mortos ficam... o cemitério fica de frente para o mar de Hakodate também. E quando a gente tá lá, a gente avista o mar, assim, é a visão que eles têm da cidade vendo o mar. Eles reposam vendo o mar, né? Então acordam vendo o mar. Então muito isso é muito bonito, muito tocante, poético, tocante. E, enfim, é uma experiência que foi incrível. A gente está relatando aqui um pouquinho, né? Porque faz parte da nossa história, da nossa viagem. E, enfim, foi um momento único. Então, dali a gente saiu
e foi visitar um outro lugar interessante, né? Pegamos aí mais um bondinho que nos levou até em frente ao Museu do Ryoma Sakamoto. E esses bondinhos são muito engraçadinhos, né, lá? São. Porque eles são pequenininhos, eles são barulhentos, eles sacodem um pouco, mas eles são rapidinhos. São rapidinhos, então assim, você pega ele é baratinho, enfim. A gente andou de Suica para cima para baixo, super simples de se locomover, lá também. E o bondinho coube bem naquilo que a gente precisava, né? Sei lá, 10 minutos a gente estava ali no Museu do Ryoma Sakamoto, que era próximo também, mas a gente não queria andar porque realmente é muito quente, é cansativo, enfim. E no Japão a gente, como brasileiro, não pode dirigir, né? Não tem carteira, não tem carteira válida para isso. Então a gente desceu aí no Ryoma Sakamoto, visitou esse museu. O Ryoma Sakamoto foi uma figura política foi um samurai, né? Muito importante na transição do governo para o governo moderno do Japão, moderno. Do que é hoje, né? Foi justamente ele que trabalhou ali articulando entre os samurais e o governo Meiji para poder transicionar para esse novo tipo de governo, né? Então é uma figura muito importante. Ele era um samurai que não era de alta patente, né? Mas era um samurai e ele não era, de alta patente, não era habilidoso. Então ele articulava mais politicamente. Ele tinha, além da sua katana, uma arma de fogo que ele andava com ela. E nesse museu a gente pôde entender um pouquinho mais da história, de como ele viveu, de como ele morreu, como ele foi passando ali a sua história, né, com seus parentes, e principalmente, né, como ele morreu, que foi um fato importante. Onde ele morreu foi em Kyoto. Ele morreu assassinado, né, no caso, e tem uma escultura de um busto dele lá em Kyoto, onde ele foi assassinado. Então é possível parar lá, tirar algumas fotos, enfim. E existe um outro museu um pouco maior que fica em Kobe, que é a cidade, se não me engano, é a cidade natal dele, né? Então ele foi para Hakodate e viveu lá durante bastante tempo, se não me engano, junto com a família dele lá. Então foi bem importante a gente poder visitar. E ele era Sakamoto, então a gente queria saber um pouco mais dessas raízes, entender se era ou não era relacionado. E enfim, foi muito interessante. Isso mesmo. Né? Esse museuzinho que a gente visitou foi bem bacana. Foi muito legal. Depois a gente saiu dali e tinha uma 7-Eleven na frente. A gente comeu alguma coisinha ali para forrar um pouquinho a barriguinha e partir para o nosso próximo ponto turístico, que é o Cape Takimaki. Esse Cape, né, que é um cabo, você vai até lá muito mais facilmente de táxi, porque não tem muito ônibus, enfim, tem que transporte leva lá, público com muita frequência, né? Para lá, né? Então as ruas são bastante sinuosas para aquela região. Mas de táxi é rapidinho. Mas de táxi é bem rapidinho, né? Foi simples de a gente encontrar e da gente voltar depois. E a visita realmente vale muito a pena, assim, é um lugar incrível. É de cinema, né? De cinema, assim, ele tem muito vento, né, como todas as áreas, assim, bem abertas e próximas ao mar. E ele é um cabo, então você consegue, né, ver um pouquinho mais adentro ali do mar, e tem uma pedreira, assim, que você pode tirar fotos lindas. E junto com o monumento de uma pedra, né, também, muito bonito. É um lugar que não é muito lembrado, né? Não é muito lembrado, tinha muito porque também ele é um pouco longe, é um pouco longe, mas ele é ele é lindo, né? Ele é de cinema, assim. Ele fica nas costas do Monte Hakodate, então você tem que ir de táxi até lá, nesse monte. A estrutura aí desse cabo é bem bacana, então você consegue ir lá, estacionar para quem pode dirigir, né, por lá. E para quem não pode, chega de táxi muito facilmente, tem área coberta, mas você consegue então ver toda aquela vista, aquele horizonte todo. É muito bonito, parece que não tem fim. Lindo. E uma vista realmente de cinema, com muito verde, plantinhas, com a história. Ali tem um mapa na frente, onde você pode tirar foto desse mapa. Então ele te transporta para dentro do mar. É um lugar incrível, né? Ele te abraça, o mar te abraça ali.
E então, essa foi o nosso último, a nossa última atração do dia. Nós pegamos o nosso táxi, voltamos pro hotel, tiramos mais algumas fotos ali naquele jardim de boas-vindas, porque realmente valia muito a pena a gente tirar fotos ali e aproveitar ao máximo aquele espaço, enfim, foi incrível. Pegamos mais uma coisinha ali no Family Mart. E a gente já estava se despedindo, né, de Hakodate, já com o coração apertadinho, porque no outro dia de manhã a gente ia embora e a gente tinha adorado a cidade, né? Nossa, a gente queria ficar mais lá. Porque realmente ela é muito acolhedora, assim. Então, no dia seguinte, já se preparando... Acordamos, tomamos um cafezinho de cápsula, eu acho, aquele dia. E arrumamos nossa mala. A gente foi de mala de mão, né? Porque era verão e a gente ia para muitas cidades e a gente queria mobilidade. Então, foi fácil, assim, arrumar nossa mala, porque já estava tudo meio prontinho, né? Lembrando vocês que foram quantas cidades? Foram quantos dias? Foram 20 dias. 20 dias. 7 cidades. 12 templos. 12 templos. E 5 montes sagrados. Isso aí, muito bom. Então, e daí a gente já tava com clima de despedida, né? E só que a gente tinha muita curiosidade de provar. A gente recebeu recomendação de ir num restaurante de ramen que é um ramen diferente. Lá no Japão, cada localidade, né, cada região tem uma característica de ramen, né? E ali, o Hakodate, a característica era ser um ramen com caldo bem leve, né? É um ramen salgado, né? Que eles chamam. E o molho, ele é bem clarinho, né? É diferente dos molhos aqui, que tem miso, ele fica mais escurinho. E aqui e outras regiões, né? Mas lá na ilha de Hokkaido, esses ramens, né? Esse ramen, tem esse gênero, esse tipo. Então, vale muito, o sabor dele é muito leve, refrescante, apesar de ser quente, então é delicioso, assim. A gente provou um gyoza também, lá, né? Então, tudo que a gente comeu naquela ilha, naquela região, foi maravilhoso. A gente não teve nada que fosse estranho pra gente, então foi um lugar realmente acolhedor para desfrutar. Então nós almoçamos lá e saímos para pegar nossas malas de novo no hotel, que era muito próximo, né, esse lugar que foi indicado. Então a gente já saiu de lá, pegou as nossas malas no hotel, pegou e foi para nossa estação, comprou o nosso Shinkansen, o nosso trem, porque a gente tinha que sair da estação de Hakodate e ir para Aomori de trem. A Aomori a gente pegaria então o nosso Shinkansen, e o Shinkansen ia para Kyoto, né? Primeiro para Tóquio e depois para Kyoto. Então o nosso conselho aqui nesse caso é comprar pelo menos 2 dias, um dia antes, para poder ter uma melhor disponibilidade de assentos no Shinkansen, porque se você não compra com assento, você tem que ir em pé, ou ir no vagão, um vagão que tem com assentos não demarcados, e torcer para que tenha algum disponível. No caso, a gente não conseguiu comprar com assento demarcado. É porque eu acho que tem viagens de Shinkansen que são mais longas, né? Como é o caso de Hakodate para Tóquio, são 5 horas. Então eu acho que as pessoas compram com maior antecedência. Quando é um trajeto mais curto... O fluxo é maior para Tóquio também, né? Isso, exatamente. Num trajeto que é mais curto, como por exemplo Kyoto e Tóquio, são várias saídas diárias, né? Então, e muitos bate-voltas também. Então não tem essa necessidade. Mas quando é uma viagem mais longa, como essa, vale a pena comprar com uns 2 dias, né, de antecedência, para garantir que vai sentado, né? Exatamente. A gente foi, né, sentado, mas quase não, né? Quase não deu. Então, essa dica é bem importante. E depois a gente chegou em Tóquio, e em Tóquio a gente pegou o nosso próximo Shinkansen para Kyoto. Não é tão simples de se locomover entre uma estação e outra. Então a nossa outra dica para esse ponto específico é
tentar achar uma janela um pouquinho maior de tempo entre o Shinkansen que você saiu para o próximo Shinkansen que você vai fazer uma conexão. Mas caso você perca o horário, você pode pegar o próximo. Você tem não perde Você tem uma janela de horas para poder pegar um próximo Shinkansen sem custo adicional. Só que nesse caso, quando isso acontece, você não vai poder usar aquele assento demarcado. Você tem que ir para aquele outro vagão que não tem assentos demarcados, e aí você pode escolher uma poltrona que estiver livre e usar aquela poltrona. Às vezes não pode ser junto, né, lado a lado, enfim. Mas tem essa opção. E outra dica legal aqui é que tem um filme no Netflix que é sobre o trem-bala também. Então você consegue entender como ele funciona, né? E é exatamente do mesmo jeitinho, assim. Ele é um filme de ficção, né, que tem uma explosão no Shinkansen, etc. Um atentado. Mas ele retrata bem o funcionamento muito fiel. do Shinkansen e dos operários que estão trabalhando no Shinkansen. Eles realmente são assim, eles realmente fazem aqueles gestos durante a entrada e saída de cada vagão, eles monitoram, né? Então é muito interessante. E você consegue acompanhar todas as classes desse Shinkansen. Então, quando eu entrei no Shinkansen, eu procurei, estava procurando esse vagão onde a gente pudesse sentar, e eu fui do início até o fim dos vagões. São 5? Procurando todos, não, eram 13, né? 13. Alguma coisa assim. Primeira classe. Então, eu passei por todos os vagões até chegar na primeira classe. Não pode fazer isso, né? Não andar por tudo assim e ir para a primeira classe. Então, talvez tenham chamado a minha atenção, mas eu não sei porque não entendi, né? Mas me desculpe, né? Eu estava procurando o meu assento. Mas foi incrível, assim, eu vistoriei todo o Shinkansen e voltei. Daí na primeira classe você realmente encontra aquelas pessoas super bem vestidas que você vê em filme, assim, que vieram lá de Ginza. Roppongi. Então é uma experiência muito legal andar de Shinkansen, vale a pena. Se você tiver a oportunidade de viajar pelo menos uma vez de Shinkansen, vá, que é uma experiência incrível. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre Hakodate, essa cidade que conquistou nosso coração, que a gente morre de saudade, que a gente gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de conhecer. Então, se você for pro norte do Japão, se joga pra Hakodate, que essa cidade vai surpreender vocês. Se você acha que só Sapporo que tem uma cerveja incrível, realmente tem uma cerveja incrível, mas a Hakodate, Furano e outras regiões do norte do Japão são incríveis e lindas. Inclusive tem mais uma série, né, amor? Que é a série das geishas, que agora eu não me lembro mais o nome dela, mas é uma série muito bacana que tá no Netflix também. Comendo com as Maikos, se não me engano o nome. Mas ele fala de Kyoto, né? Fala de Kyoto, mas as meninas que vieram para trabalhar em Kyoto vieram do norte, vieram lá de Aomori. Então é bem bacana, vale também essa indicação, uma série curta e muito nostálgica, e fala justamente dessa gastronomia e dessa nostalgia que a gente acaba voltando a vivenciar, experienciar junto com as séries, né? Muito legal. Então é isso, Hakodate é isso. É esse mar que te abraça, essas flores nas ruas coloridas, esse verde que é mais verde, né? E é um lugar de pessoas felizes, assim. A gente amou demais esse lugar. Né? Famílias felizes. Então a gente amou demais esse lugar. O nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre Kyoto. Então se você gostou, compartilhe, curta, deixe seu comentário. A gente adora ler os comentários de vocês. A gente também tá super aberto aqui para responder as dúvidas que vocês tiverem. Se a gente puder ajudar também vai ser um prazer. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima. Isso aí, até a próxima. Porque na volta a gente pega. Arigatou. Arigatou.